face ao que o que foi publicado aí na resolução 42. Bom, então já sabemos a estrutura geral da resolução, já temos aí o calendário, né? Agora vamos falar um pouquinho de como se preparar ou o que fazer nessas semanas, nas semanas de recuperação e aprofundamento, né? A gente preparou um slide também para lembrar alguns detalhes aí da recuperação. Bom, nessas semanas é importante dedicar tempo para revisitar os conteúdos que o estudante foi mal avaliado na prova paulista. Então, esse período é para fazer revisitar esses conteúdos e ajudar os estudantes a aprofundarem ou recuperarem conhecimento aí que eles, neste período aí, foram avaliados na prova paulista e, né, foram mal avaliados. Então, a gente precisa retomar esses conteúdos nesse período. Bom, como é que a gente está prevendo fazer isso, né? Como é que vamos planejar? Então, a ideia é acessar os dados no BI, os dados da prova paulista no BI, aí verificar os desempenhos dos estudantes da turma. Então, você, professor, no seu componente, vai olhar para a sua turma o desempenho deles, localizar ali os dados e ver como é que foi o desempenho da turma, né? As questões que eles mais erraram, as questões que eles mais acertaram. Então, essa que é a ideia. Bom, aí vamos planejar a retomada dos conteúdos que eles tiveram um menor desempenho, né? Então, os estudantes tiveram um menor desempenho, nós vamos gastar um tempo na recuperação ajudando os estudantes, né, com esses conteúdos. Então, os conteúdos que eles tiveram melhor desempenho, né, então eles vão desempenhar bem na próxima prova, né, na próxima avaliação, eles vão desempenhar bem, com certeza, né? Eles já mostraram isso na prova anterior, Isso então mesmo. na próxima prova eles vão desempenhar bem. Agora, por que a gente está focando nisso, né? Porque a prova de recuperação, a avaliação de recuperação, ela vai ser baseada nos conteúdos do primeiro e segundo bimestre. Então, similar à prova paulista, né? A gente teve a prova paulista do primeiro bimestre, a prova paulista do segundo bimestre, então a prova de recuperação, ela vai abranger o conteúdo dessas duas provas. E aí, então, por isso que a gente está mencionando que é olhar para o BI, para os dados de acertos dos estudantes e ver onde eles foram pior avaliados, né? E aí a gente vai trabalhar esses conteúdos. Vou mostrar aqui no BI para como a gente localiza esses dados aqui no BI, que acho que fica mais fácil da gente falar sobre isso, né? Vou pedir para compartilhar a minha tela aqui, se puder. Isso, né? Então, você, professor, vai acessar aí o painel Escola Total, né? Com a sua senha da sede, né? RG, aí o número do seu RG, depois SP, e a senha que você usa para acessar a sede. E aí você vai cair nesse painel Escola Total. Assim que você fizer o login, você vai encontrar aqui, né, todos esses ícones aqui e nós vamos acessar a prova paulista, né? Então eu vou acessar aqui a prova paulista e aí vou localizar aqui minhas turmas aqui. Eu vou localizar turmas. Eu falando no plural, né? Mas é turma, né? E aqui você vai clicar em conteúdo nesse canto aqui da tela, né? Não sei se dá para visualizar bem aqui, conteúdo. Meu mouse não está aparecendo na tela, é para vocês, né? Então vai clicar em conteúdo. Pronto. E aqui nós vamos utilizar os filtros, né? Para a gente selecionar uma escola aqui, né? Então eu vou selecionar aqui uma escola, né? Vou selecionar a DE. E aí você vai selecionar a escola, né? Estou clicando aqui em uma aqui. Aí, modalidades aqui, eu vou dar uma dica aqui assim. Você seleciona a sua escola, e aí, se você tiver falando de turmas, né, se for o seu caso, turmas de anos iniciais ou turmas de anos finais, do ensino fundamental, vale a pena você usar esse filtro aqui, se for esse o caso. Se você estiver procurando turmas de ensino médio, não utilize esse filtro modalidades, nem esse filtro séries aqui. Porque no ensino médio você não vai conseguir localizar a sua turma por esses filtros aqui, tá bom? Então, para anos iniciais e finais, você pode usar esse filtro aqui, modalidades e série, normalmente, tá? Para ensino médio, você não utiliza esse filtro, deixa aqui todos e todos, tá? Todos modalidade, todos série. E aí, aqui no filtro turma, você vai conseguir localizar a turma de ensino médio. Mas olha um detalhe aqui, por exemplo, vamos supor que você queira localizar a turma do terceiro A. Você vai ter que localizar aqui, ó, não seriado, terceiro A, tá?
Por algumas dificuldades aqui no sistema do BI, que logo será atualizado, né, ainda precisa aparecer assim, não seriado terceiro A. Aqui você localiza as turmas de ensino médio, ok? Então, para a localização das turmas de ensino médio, você basta clicar aqui numa turma, né? Você vai clicar aqui na turma, eu cliquei aqui no segundo A, e aí a gente vai ter os dados da turma. Bom, assim que a gente localiza a turma, né? Beleza? Agora, o que vai aparecer no BI e como esse dado vai nos ajudar na semana, né, ou no período de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Quando você localizar a turma, eu vou pôr uma outra tela aqui, só para não divulgar a escola, né? Você vai encontrar um painel, esse painel, que é o desempenho por conteúdo. Lembra? Eu cliquei na aba conteúdo, acessei os dados da escola, e aí da minha turma, eu localizei aqui a minha turma. Então, eu localizei a minha turma aqui. Minha turma é uma turma de 9º ano. Aqui nessa coluna você vê os dados de acerto. Você pode inverter aqui para poder ver do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Para ver a porcentagem de acerto dos estudantes. Então, na minha turma, eu consigo observar aqui como é que foi o desempenho dos estudantes. Neste caso aqui, a gente vê que essas duas primeiras questões, né, a 29 e 30, os estudantes da minha turma não se desempenharam muito bem. Então, tem um grande número de erros ali, né? Poucos estudantes acertaram. Então, aqui a gente consegue observar a ranqueada aqui as questões, né? As questões que os estudantes, e conforme eles foram desempenhando. Queria mostrar uma informação importante. Então, olhando a questão 22, uma das questões que os estudantes erraram bastante, eu vou abrir aqui a questão. Quero mostrar uma coisa aqui na questão. Olha, abri aqui a questão. A gente vê que a questão era sobre o modelo atômico, né? Tinha essas imagens para o estudante julgar de que modelo atômico estava falando, se era o modelo atômico de Thomson, de Rutherford ou de Dalton. Então, essa foi a questão que esses estudantes tiveram esse desempenho que a gente vê no BI. Bom, agora vamos olhar para a aula, né, em que essa questão foi baseada, né? Vamos olhar aqui para o link da aula. Vou clicar aqui no link da aula, né? Então, deixa eu só aqui, né? Tá aqui o link da aula. E aí a aula falava realmente sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos. O estudante pode ver aqui, né? O que retomar, o professor, né, pode retomar. Olha, note que a figura é até a mesma, né? Ó, no modelo de Thomson, no modelo de Rutherford. São as mesmas, as figuras são as mesmas que a gente utilizou na prova, que foi utilizada na prova. Aqui, se você olhar para a questão, se você olhar, e se você olhar para a prova, a gente vê até as figuras são as mesmas, né? Então, daí veio a questão, né? E aí, então, a gente pode se programar para poder, talvez, aí, né, nessa semana, aprofundar, ajudar os estudantes aí nesse conteúdo, né? Identificar modelos referentes à estrutura da matéria. Queria falar mais uma coisa aqui que é importante com o BI, que é possível a gente fazer, né? Uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, se você olhar aqui a questão 29, 30, que são entre as que mais erraram, né? Então, na questão 29, ó, vou olhar aqui a aula. Que aula é a aula 29? Que aula foi a questão 29? Foi na aula 10. Foi sobre leis de conservação da massa, né? Esse assunto, as leis de Proust, é difícil mesmo, né? Às vezes, os estudantes não pegam na primeira, né? Então, essa foi a aula 29. Mas a outra questão errada foi a questão 30, né? A segunda questão mais errada. Vou dar uma olhadinha aqui para qual aula é, né? Você já deve estar pensando, né? Se a outra foi a aula 10, essa foi a aula 11, né? Então, é isso aí mesmo, acertou. Aula 11, leis das proporções. Bom, se a gente pensar que a aula 10 e a aula 11 são sequenciais, a gente também pode pensar na aula que nós demos nessa data, né? Como foi a aula nessa data? O que aconteceu nessa data? Ocorreu essas aulas, né? Muitos estudantes erraram, né? O professor sabe, né, olhando para o planejamento dele, né, o que ocorreu nessa data, como foi a aula nessa data, e aí ele consegue se programar agora para poder fazer uma nova aula sobre o mesmo conteúdo. Então, nas aulas que vão seguir durante a semana de recuperação e aprofundamento, nós não vamos trabalhar novos conteúdos, nós vamos trabalhar novas aulas, retomando os conteúdos anteriores e a aula de uma forma diferente, né? Então, uma nova aula sobre os mesmos conteúdos,
mas de uma forma diferente, né? Uma retomada, né, de aprendizagem. Boa, né? Para a gente auxiliar aí os estudantes. Então, assim que nós vamos nos preparar para a semana de recuperação, olhando para o BI, localizando os dados da nossa turma e olhando o desempenho dos estudantes, onde eles tiverem o menor desempenho, vamos retomar esses conteúdos com os nossos estudantes, né? Bom, na semana em que estiver ocorrendo a recuperação e aprofundamento, a gente precisa estar atento para talvez o estudante que teve o melhor desempenho, né, eles poderem trabalhar como estudante tutor, né, como tutor, e auxiliar os outros estudantes, né? Então, talvez a organização nessa semana na escola, nessas semanas, ela pode ser uma organização diferente, né? Talvez pode ser para espaços externos à sala, fazer organizações em grupos de estudo, isso. né? Organizar os estudantes. Talvez alguns estudantes podem se dedicar para ajudar a resolver as questões da prova anterior, né? Então pode levar as questões da prova anterior e alguns estudantes que se desempenharam bem, né, auxiliar na resolução, né? Tem grupos, olha, para resolver as questões da prova anterior, né? Como a gente se prepara para um vestibular, por exemplo, resolvendo as questões anteriores. Então a gente pode retomar as provas anteriores e assim também o estudante talvez se organizar. Talvez seja essa uma organização possível, né? O professor aí fica à vontade para fazer a sua melhor organização. Uma dica importante referente ao BI. Os dados do BI são da última prova paulista. Então, agora nós estamos acessando os dados da primeira prova, da prova do primeiro bimestre. Quando tivermos a segunda prova, a prova do segundo bimestre, os dados da primeira prova não estarão disponíveis no BI. Por enquanto está assim, né? Então, quando tiver a prova do segundo bimestre, você não vai conseguir ver no BI os dados da primeira prova. Então, nós já precisamos anotar, né, esses dados, a nossa organização já começa agora. Isso. Né? A gente já precisa já nos organizarmos, temos esses dados, essas informações, porque assim que tivermos a próxima prova paulista, no BI a gente vai ver os dados da segunda prova paulista. Esse é um recado importante que tinha para falar relacionado ao BI. Bom, agora nós precisamos falar sobre quem vai participar dessa prova, né? Então já sabemos o que fazer na semana de recuperação e aprofundamento. Já sabemos quando vai ser feita, né? Já temos aí as datas, a previsão da prova, a gente ainda não falou sobre a prova, mas agora quem vai fazer essa prova? Né? De fato, quem que precisa fazer essa prova? A gente fez um slide também, para a gente discutir um pouquinho sobre quem precisa fazer a prova. Bom, a avaliação, no próximo slide, a avaliação ela vai ficar disponível para todos os estudantes. Então, todos os estudantes, a priori, poderão fazer a prova. Prioritariamente, os estudantes que tiverem média menor que 5 em um dos bimestres anteriores precisará fazer a prova. Então, eles têm a prioridade para fazer a prova. Né? No caso, aí pensando na logística da escola, né, ela vai precisar priorizar esses estudantes. Os estudantes que tiveram um bom desempenho, mas querem melhorar essa nota, eles vão poder fazer a prova se tiver recursos aí na escola. Então, considerando os recursos da escola, né, vai priorizar os estudantes que foram mal avaliados nas provas anteriores. Então, como é obrigatório eles fazerem, né, eles precisam fazer. Então, os demais estudantes, né, tendo recurso na escola, disponibilidade, eles poderão fazer essa prova. Bom, a gente pôs uns casos aí para a gente refletir um pouquinho sobre quem precisa e quem não precisa fazer a prova, né? Então, você vê aí nessa tabelinha 4 estudantes, a Ana, a Bia, o Carlos e o João. Olha o desempenho da Ana, né? A Ana, ela tirou 3 no primeiro bimestre e 9 no segundo bimestre. Então, a Ana evoluiu, né? Ela teve uma evolução grande, né? Então, aqui a média dos bimestres dela, né? Se nós fizermos a conta aí, né? Então, ela tirou 13 e tirou 9, ela tem 12, né? Então, em média, ela tem 6. Então, a média 6 é a média da Ana. A Ana não precisa, ela não é obrigada a fazer a prova de recuperação, a avaliação de recuperação. Então, por isso que ela está ticada aí, ó, ela não precisa fazer. Bom, mas ela tirou vermelho no primeiro, mas em média ela está com média 6, né? Então, não é obrigada a fazer essa prova. Bom, se ela fizer a prova, ela vai poder substituir aquela nota dela do primeiro bimestre ali, ó. Então, a Ana, né, tendo recurso na escola, disponibilidade, ela poderá substituir a nota do primeiro bimestre dela, mas ela não é obrigada a fazer essa prova. A Ana, agora no segundo bimestre, ela pode até ajudar, né, trabalhando como uma tutora aí na sala, né, realizando atividades aí como aluna tutora aí na sala. Tirou 9, né, então avançou bastante na aprendizagem. Evoluiu isso. Evoluiu bastante. Vamos olhar para a Bia agora. A Bia,
ela evoluiu um pouquinho, né? Ela tirou o dobro da nota, né? Mas a gente olhar, ela tinha 2 no primeiro, 4 agora no segundo, ela está com média 3, né? Então ela precisa realizar a prova. Então a Bia vai realizar a prova e a nota da prova dela, né? Se for maior que 2, ela vai poder substituir lá a prova do primeiro bimestre, né? Então a nota dela vai sempre substituir a menor nota do bimestre. Então a nota que ela tirar na prova de recuperação vai substituir a nota menor que ela tirou em um dos bimestres. Então, como ela tirou a menor nota no primeiro, então a nota da prova de recuperação vai substituir o primeiro bimestre. Só um dos bimestres a prova substitui, tá? Ela não substitui os dois. E ela só substitui se ela tiver um valor maior, né? Então, se por algum motivo a prova ela for pior avaliada do que as notas que ela tenha no bimestre, então ela não vai ser prejudicada, tá? Só vai auxiliar o estudante. Então, é mais uma chance para o estudante recuperar. Vamos falar do Carlos agora? O Carlos também tirou uma nota vermelha no primeiro e no segundo, né? Uma nota no primeiro, ele tirou uma nota vermelha, né? E tirou uma nota azul no segundo. No segundo aí. Então, o Carlos tem média 4. O Carlos também precisa fazer a prova. Então, Bia e Carlos precisam fazer a prova. Mesmo que ele tirou um azul no primeiro, no segundo, né? Ele precisa aí fazer a prova. O último aí é o João, né? O João, ele tirou 5 no primeiro, 5 no segundo, tá com média 5. O João não precisa fazer a prova, ele não é obrigado a fazer a prova, né? Então, aí, neste caso, se ele fizer a prova, né? Então, vai substituir nesse caso, como são iguais, né? Um dos bimestres será substituído, tanto faz agora o primeiro ou o segundo, né? Ele poderá substituir com a nota da prova de recuperação que ele tirar. Bom, é importante destacar, né? Então, acho que deu para ficar claro aí quem precisa e quem não precisa, né? Quem é obrigado a fazer a prova e quem está desobrigado a fazer a prova, né? Acho que é importante só retomar que esse período é um período importante para que todos os estudantes, né, aproveitem esse período, né, para aprofundar seus conhecimentos e recuperar alguma aprendizagem aí que ficou ao longo dos bimestres aí, que a prova paulista mostrou, né, olha, não desempenhei bem, então vou retomar esse conteúdo aí com o professor.